Olá pessoal, aqui é o professor André, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para fazer uma videoaula sobre o conteúdo dessa semana, tá? Que é significados da fração. Então vamos lendo, tá, o conteúdo e conforme tivermos algum, alguma dificuldade, vamos intervindo e fazendo a explicação, ok? Então vamos lá. Significados da fração. Para saber os distintos significados da fração, é preciso interpretar de forma correta os valores numéricos fornecidos. Então, quando vocês estiverem lá no exercício, vocês têm que interpretar, tá? Entender bem o que o problema está querendo, né? Está oferecendo de informação para a gente. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, para compreender os distintos significados da fração, precisamos entender a sua definição e estrutura, tá? A definição e a estrutura vocês já sabem mais ou menos, nós só vamos dar uma revisada, tá? Fração é a forma como expressamos uma quantidade por meio de razão ou divisão de dois números inteiros. Entre os elementos que compõem essa representação numérica, temos o traço, o numerador e o denominador. O traço representa o símbolo da divisão. O número que fica acima desse traço é chamado de numerador e o que fica abaixo dele é o denominador, tá? Então ali embaixo tem um exemplo, ficou faltando o traço, né? Mas só para lembrar aqui, né? Em cima é o numerador e embaixo é o denominador, ok? O significado da fração é determinado de acordo com o que precisa ser encontrado em um exercício, por exemplo. Assim, a pergunta do enunciado de um exercício determina o tipo de fração que deve ser escrita. Tá? Então, o que o enunciado do exercício pedir é a fração, tá? É o significado da fração que vai ser usado. Então, agora vamos ver quais são esses significados. Parte e todo, né? Quando a fração é desse tipo, o todo ficará abaixo da parte na fração. A parte determina a região de um objeto ou condição de uma situação. Exemplo 1. Paguei 5 das 12 prestações do meu carro. Então veja só, as 12 prestações são o total, o todo, né? Então ele é o denominador. E 5 é parte das prestações que eu paguei, tá? E esse 5 vai ficar no lugar do numerador. Então olha lá, a fração fica 5 dozeavos. No exemplo 2, em um cubo de 6 faces, 3 já foram pintadas. Ó, percebam que o cubo tem 6 faces, então o total dele é 6, né? Só que a parte pintada foram 3. Veja só, a parte, né? Então, veja só como fica a fração. 3 sextos, ok? Vamos ao próximo significado. Quociente. Quociente, gente, é o resultado da divisão, né? Então, aí, ó, veja só. Nesse caso, a fração é uma divisão, em que o numerador e o denominador são números positivos. Vamos ver o exemplo aí para entender. Ana comprou 12 bombons e quer dividir entre os seus 4 amigos. Quantos bombons cada amigo receberá? Olha lá. 12, tá? É a divisão por 4. Então, olha como é que fica na fração. 12 sobre 4, né? 12 quartos. Que é a mesma coisa que 12 dividido por 4, que é igual a 3. Então, cada amigo receberá 3 bombons. Vamos para o próximo. Probabilidade. Probabilidade, né, gente, tem a ver com os jogos, né? Os jogos de azar, tá? A possibilidade de acontecer ou não determinada situação, tá? Então, vamos lá. As frações desse tipo mostram as possibilidades de ocorrência de determinada situação ou evento. Olha lá o exemplo. Ao jogar um dado, quais são as possibilidades de, na primeira jogada, obter a face voltada para cima com o número 1, tá, gente? Aí, nesse caso, é o número 1. Mas quando a gente joga um dado, a gente só tem, né? A gente tem 6 chances, né? E dessas 6 chances pode sair o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Mas só vai aparecer um número, tá? Então, olha só como é que fica. A chance disso acontecer é de 1
para 6, ou seja, 1/6, tá? Vamos ao próximo. Operador multiplicativo. Nessa situação, a fração é utilizada como multiplicador de uma quantidade, tá? Ela multiplica, a fração vira um multiplicador de um número, tá? Então, olha só no enunciado, né, no exemplo. Antônio adora sorvete, principalmente o de flocos. Como é muito guloso, em um só dia tomou 5/6 dos 1.000 mililitros de sorvete. Calcule a quantidade de sorvete que Antônio tomou, né? Então, Antônio tomou 5/6 de 1.000 mililitros. Então, 5/6 de 1.000 mililitros, né? Eu multiplico o numerador por 1.000, né? 5 vezes 1.000 e divido pelo denominador 6. Olha lá. 5.000 dividido por 6, que é igual a 833,3 mililitros, tá? Nessa daí o valor foi aproximado, gente, porque na hora de fazer a divisão dá uma dízima periódica, tá? Então é um valor aproximado, mas também pode dar um valor exato, tá? Logo, ele tomou 833,3 mililitros de sorvete. Ok? Vamos para o próximo. Número, né? Percebam, gente, que quando a gente pega o numerador, né, que é a parte de cima da fração, e divide pelo denominador, nós obtemos um número decimal, tá? E assim facilitando para a gente localizar esse número, por exemplo, numa reta numérica, tá? Então, olha lá, vamos ler, né? A fração pode ser vista também como a representação de um número, haja vista que toda fração acaba sendo um número decimal. É o que eu acabei de dizer agora para vocês. Então, olha o exemplo. Em uma reta numérica, o 1/2, né, é igual a 0,5. Está posicionado antes ou depois do número 1, né? Então, de repente você pode ter uma fração aí de valor mais complicado. Então, você fazendo essa divisão, você vai obter um número ou exato ou por vírgula, tá? E você vai poder se localizar melhor na reta. Então, olha lá, o número 1/2, né, igual a 0,5, está posicionado antes do número 1, né? Então, fica bem mais fácil de visualizar assim. Vamos para o próximo. Medida, né? Ao utilizarmos a fração como medida, uma determinada parte é adotada como referência para medir as demais. Nessa situação, a fração estará relacionada com a pergunta quantas vezes, né? Então, olha lá. Quantas vezes o comprimento referente a AB cabe dentro de CD, né? Então, veja, a medida de A até B representa 1/4. Sendo assim, essa distância cabe 4 vezes dentro da distância entre C e D. Então, quer dizer, se é 1/4, né? E eu pegar o segmento CD, dividir ele em 4 partes, pegar uma parte dessa, vai ser o segmento AB, tá? Vamos para o próximo. E razão. Razão, gente, é quando uma variável está relacionada à outra, né? Então, assim, um exemplo. Para se fazer um bolo, para cada 2 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo. Então, aí a gente tem uma razão, tá? Então, essa razão ela pode ser demonstrada em forma de fração. Então, vamos lá, ó. Razão é uma fração em que se tem a relação entre duas variáveis. Olha um exemplo. Em uma sala de aulas temos 12 meninas e 14 meninos. Estabeleça a razão entre o total de alunos e o número de meninos, né? Então, o número de meninos são 14. Meninas são 12. O total, 14 mais 12 é igual a 26. Então, o total são 26 alunos. Ele quer a razão entre o total e o número de meninos, né? Então, olha lá no y, 14, né, que é o número de meninos, sobre 26, que é o total, né? Então, aí dá para a gente fazer a simplificação. Não esquecer de fazer a simplificação na hora de fazer os exercícios, tá? Então, olha lá, aí dá para simplificar por 2. Então, fica 7/13, tá? Sendo assim, a cada 13 alunos da sala, 7 são meninos, ok? E a partir de agora, ao visualizar uma fração, o enunciado de uma questão que envolva esse conteúdo, você saberá expressar a fração, né? O que significa fração, tá? Então, agora vocês vão na plataforma, vão fazer as atividades, tá? Eu espero que com essa explicação eu tenha ajudado vocês. Tá? Vou terminando minha aula por aqui. Quero dizer para vocês que, né, entramos nessa aí, na pandemia, e vamos sair juntos, se Deus quiser, tá?
Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.